programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Olá, meus amigos, meus irmãos, aqui estamos com o nosso programa Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, pelas ondas amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, em 1400 kHz, como sempre, contando com o apoio inestimável do nosso engenheiro de som, nosso querido Toninho Barbosa. Também conosco aqui o nosso produtor, Saurinho Franco de Moraes, que fará agora a sua saudação a todos vocês. Um abraço muito grande para todos e que as bênçãos do Pai estejam em todos os lares. Também conosco o nosso querido amigo Joel Vaz, o homem da agendinha de luz, que vai cumprimentá-los e já vai dizer qual é a agenda desta semana. Luz, paz, alegria no vosso caminho com Jesus no coração. A Margaret Lacorte Nassau vai fazer uma palestra bonita hoje à noite no grupo de estudos espíritas Augusto César Vanucci, no Teatro Vanucci, no Shopping da Gávea. O tema é a felicidade dentro do olhar espírita. Vai conhecer a verdadeira felicidade. O Grupo Boa Nova de Estudos Espíritas convida os amigos para as reuniões de estudos lá no Instituto Kardeciano, que desenvolve uma atividade muito bonita de pesquisa quanto às questões da doutrina. Essa casa, ela fica ali na Rua Major Vaz, na Gávea, Rua Major Vaz 193, e tem um trabalho bonito que vale a pena conhecer. Faça uma visita, fica ali perto do Corpo de Bombeiros na Gávea. A querida amiga Sueli, ela é um doce, Suelis Charon, Suelis Caldas Charon. Ela é uma médium fantástica e ela desenvolve um trabalho muito bonito na Casa Espírita Jesus no Lar. Ela é psicógrafa, ela tem feito coisas tão lindas recebendo mensagens de Eurípides Barçanufo que você pode abordar na internet. Muito fácil, muito fácil. E o Centro Espírita Joana de Ângeles, ali da Barra da Tijuca, volta a todo vapor com os cursos que são espetaculares de conhecimento da doutrina. Todos eles são baseados nas obras que formam o berço da doutrina. As obras de Kardec, naturalmente, depois de André Luiz, de Joana de Ângeles, de Ivone Pereira, e os grandes ícones que formam as espinhas dorsais da doutrina dos espíritos. Vale a pena, você tem que participar. E tem um que é muito especial, que é feito exatamente para os pais. E a mensagem é evangelização. Plante essa semente no coração dos seus filhos. Eles vão agradecer e conhecerem a felicidade, o bom caminho. O Joana de Ângeles fica ali na Gilberto Amado 311, bem embaixo do viaduto de retorno da Barra da Tijuca. É uma casa linda, cheia de amorosidades, com muita paz e muita luz, que é o que eu desejo para vocês, e até a próxima semana. Oh, que bom, maravilha. Nosso irmão Paulo Rubens de Oliveira, de São João de Meriti, provavelmente com a formação da igreja, né, católica, está colocando aqui algumas questões, viu, Assari? Também, de certa maneira, um pouco recorrentes, nós já falamos sobre essas coisas aqui, mas vale a pena voltar sempre, diz o nosso irmão. A Igreja Católica tem os seus santos, que são intermediários entre os homens e Deus. Quem são os santos do Espiritismo? Esses dias todos desse mês de março, eu separei questões, como o César falou, recorrentes, ou seja, perguntas que já foram feitas antes e que elas voltam, então praticamente o mês vai ser dedicado a essa repetição, vamos dizer assim, mas com um fundamento de... Uma audiência dinâmica de outros. Muda, né? Então veja bem, Paulo Rubens, a teologia católica, ela privilegia espíritos que, na sua visão, se destacaram nos serviços à sua causa, ou seja, a causa do cristianismo, né? E, como consequência, na causa de Deus. Na sua maioria, os santos católicos são, na nossa visão, espíritos que realizaram na vida material um trabalho dignificante em nome do nosso Criador,
e tem, na espiritualidade, um trabalho de atendimento fraterno e cristão para com aqueles que estão precisando de ajuda e apoio. O Espiritismo, ele não tem santos. A sua teologia não cria essa categoria, mas estabelece um reconhecimento por aqueles que, no curso do seu testemunho da lei de Deus, realizam um trabalho digno de amor ao próximo e exercem o amor como paradigma incondicional de vida. Em nossa doutrina, os espíritos que se destacam na seara do amor, eles são naturalmente conduzidos ao patamar de espíritos iluminados pelo seu próprio mérito. É uma diferença também interessante a destacar, é que esses espíritos luminosos, chamados santos na igreja, né, que a gente respeita muito, muitas vezes cria-se em torno deles um culto, né, um culto de milagres, né, um culto de... Enfim, eles certamente podem ajudar, mas essa visão do culto, né, que dá um misticismo, às vezes, digamos, exagerado dessa questão, é que nós, na doutrina espírita, de certa maneira, não aceitamos. Nós, na verdade, conhecemos grandes almas, inclusive, por exemplo, Francisco de Assis, que é um santo da igreja, ele é muito respeitado, é muito amado, toda a paz, inclusive por nós. Só que nós não temos aquela leitura do santo, do ritual, né, aquelas coisas que os nossos irmãos da igreja consideram importantes e que nós respeitamos. Mas há umas diferenças realmente nisso aí. Você quer ver? Eu vou contar um fato interessante. Uma vez eu estava com o nosso companheiro Jorge Cerqueira, pegamos um táxi. E a conversa entre eu e o Cerqueira era exatamente sobre algumas questões do espiritismo e tal. O motorista do táxi ouviu, falou: os senhores são espíritas? Somos. Ah, eu sou devoto de Bezerra de Menezes. Então, você vê que essa questão da devoção que você falou fica impregnado mesmo. Há um culto aí, há uma exacerbação de sentimentos e por um sincretismo como aquele que existe nas religiões africanas, né? Esse sincretismo passa também muitas vezes, então eles olham, esse senhor em particular olhava Bezerra como um santo, né? Então ele disse que era devoto dele. Você sabe que, até sobre isso, nós estamos fazendo uma obra na nossa casa e o senhor foi lá, ajudante de pedreiro, e quando ele entrou na nossa casa eu fiquei espantado, que eu abri a porta, cumprimentei, ele se arrojou no chão e beijou o chão. Eu fiquei olhando para ele, o que está acontecendo? Aí ele apontou, tem um azulejo, que nós chamamos na Bahia, nós compramos lá um azulejo, achamos muito bonito, um azulejo e tudo, de enfeitar. Para nós é um azulejo que enfeita. Para ele é uma representação de um orixá, do candomblé, muito importante. Ele disse: quando eu vejo o orixá, eu só posso entrar abaixando e beijando o chão. Que coisa bonita, né? Coisa bonita, da singeleza do amor, né? Eu fiquei olhando aquilo. E ele ainda perguntou: o senhor também é espírita? Eu sou, mas nós não temos orixá, embora respeitemos muito, naturalmente, né? Deve ser um espírito luminoso, certamente, né? Claro. Então, mas é interessante isso, né? Mas o nosso companheiro aqui, Paulo, diz isso. Eu vi em um site na internet que aqueles que não seguirem a Igreja Católica sofrerão as consequências do castigo eterno no dia do juízo final por terem abandonado Deus. Acho que nem o Papa hoje pensa assim, né? Não. Temos ouvido referências dele, esse belíssimo Papa que está aí. Mas eu tenho uma empregada que não se transferiria para o espiritismo de medo de ir para o inferno, porque o pai dela disse que ela é para o inferno. Não está mudando. Bom, vamos lá. Ô Paulo, todas as posturas radicais não são boas. Todas as denominações religiosas admitem Deus, quer sejam cristãs ou não. Diante da fé, não é racional admitir-se a exclusividade de Deus para qualquer religião. A universalidade do conceito divino é a razão pela qual todos os caminhos, desde que preceituados pelo amor, levam ao nosso Criador. Nenhum castigo pode ser eterno. Deus, infinitamente justo e perfeito,
não poderia estabelecer uma regra tão contraditória que eliminasse a oportunidade ao arrependimento e à regeneração. É até possível que o homem, na sua cegueira e irresponsabilidade, queira abandonar a Deus, mas certamente Deus, Pai de misericórdia e infinito amor, jamais o abandonará. É isso, essa visão, né, uma visão um pouco antiga, né, de que determinada religião era a única portadora da chave da felicidade, né? Hoje nós já vemos uma abertura grande, né, no mundo inteiro a respeito disso, graças a Deus. Faz parte do processo evolutivo. Hoje a felicidade é conseguida através até de máquina, de acordo com uma história de TV que tem. É isso aí. Mas o nosso Paulo envia uma outra questão. Minha mãe fala que temos o direito de escolher o que fazer da vida e temos responsabilidade pela escolha feita. É isso mesmo. Se Deus permite que façamos a escolha e depois a lei obriga que respondamos pelas escolhas erradas, então é melhor não escolher, não é? Interessante. Olha, isso daí é uma pergunta feita usando, talvez ele nem tivesse noção disso, mas usando aquele velho argumento grego do silogismo. Silogismo. Em que você cria situações falsas para uma consequência verdadeira, né? Olha, eu vou responder isso daí com a questão 851 do Livro dos Espíritos. Ela diz o seguinte: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que venha a achar-se colocado. Eu falo das provas físicas, pois pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Ao vê-lo fraquejar, um bom espírito pode vir em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, poderá abalá-lo e amedrontá-lo. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer obstáculos. Porque veja bem, ele diz assim, então é melhor não escolher, porque se eu escolher errado eu vou ser punido por isso. Acontece que todos nós, quase que instintivamente, temos a noção do bem e do mal. A escolha pelo lado errado, a escolha pelo mal, é uma escolha que muitas vezes pode ser confortável para a pessoa. Como, por exemplo, outro dia eu ouvi um jovem dizendo, não, agora eu quero aproveitar a vida. Depois, quando eu tiver meus 40, 50 anos, aí eu vou me preocupar com Deus, religião e a salvação da minha alma. Ele tem uma noção de que ele precisa fazer um trabalho de salvação da alma dele. Mas, por enquanto, é mais confortável e melhor ele fazer o que ele acha que é aproveitar a vida. Né? Então, a maioria dessas escolhas, a maioria dessas coisas são feitas muito mais para atender a um conforto. A gente se justifica quando está fazendo, quer fazer alguma coisa errada. A gente sempre, eu quero comprar uma coisa, mas eu não tenho dinheiro. Aí eu digo assim, mas depois eu me viro, eu vou comprar. Entendeu? Então, as escolhas, né? Aí é nisso que consiste a maturidade do espírito, é exatamente na capacidade de fazer escolhas. Porque é isso que depois ele vai ter que responder por aquilo, não. É o princípio da responsabilidade. Né? Inevitavelmente não há evolução sem escolha. Exato. A nossa evolução não é meramente por automatismos. Esses automatismos acontecem no nível dos seres que não pensam, não raciocinam e que não são responsáveis pelas decisões que tomam. O que vai graduar o nosso processo evolutivo são as decisões que nós tomamos. Evoluções corretas auxiliam o processo de evolução. Evoluções equivocadas perturbam e trazem dificuldades. Exato. É uma questão que aos poucos nós vamos sendo cada vez mais competentes para aceitar. Então, meus irmãos, vamos ao nosso intervalo. Daqui a pouco nossos companheiros estarão aqui para a continuidade do nosso programa. Instituto de Cultura Espírita do Brasil.
Precisando escolher um presente? Aceita a sugestão? Ofereça um livro. Na livraria do ICEB, você vai encontrar sempre o presente ideal ao preço de R$20 o volume. Para a sua comunidade, você pode receber os livros pelos correios, fazendo os pedidos por telefone. DDD 21 2224 1060 ou 2224 0726. Revista Cultura Espírita, março 2014. Artigo central: Mulheres Médiuns, Ivone Molinaro. Pelos caminhos da educação, a marca de Kardec no mundo, Nádia do Couto Vale. Espiritismo e ciência, os antigos e modernos sistemas do mundo e a novíssima hipótese do multiverso, Cláudio Zanata. Entrevista de março, Kardec, o livro Marcel Souto Maior. Crônicas de família, Ana Guimarães, Testemunhos. Destaque para a campanha Lar para Todos, do Lar Fabiano de Cristo. No Encontro com Jesus, Alma do Universo, Yasmin Madeira. No acervo do ICEB, Psicologia, Luz do Espiritismo, Dr. Lauro Santiago. Saulo Vanderlei traduz o artigo central para o Esperanto. Yuli Freitas, A Arte no Tempo de Kardec, Revista Cultura Espírita. Meus amigos, a mensagem que a Internet do Bem reservou para o programa de hoje tem como tema a humildade. Humildade, essa virtude sublime que nos dias atuais vem sendo tão pouco valorizada. É preciso estar atentos, seja em nossos próprios atos, no trato com os semelhantes em diferentes situações, como no dia a dia, no trabalho, nas reuniões sociais, porém, principalmente, na orientação daqueles cuja educação nos compete e aos quais devemos servir de exemplo. É uma mensagem curta, de autoria desconhecida, porém bem ilustrada, com imagens colhidas na internet, que foi formatada por Amélia Soares. Amélia Soares 55@hotmail.com, e que tem como fundo musical a melodia I Started to Joke. Apreciemos o teor da mensagem. A verdadeira humildade é você dar o melhor de si, sem se sentir melhor que os outros. É você ter consciência de suas qualidades, mas reconhecer que tem muitos defeitos também. É você mostrar os seus talentos, sem querer abafar os talentos dos outros. É você dar a sua opinião com a mesma disposição de ouvir a opinião dos outros. É saber reconhecer que os outros podem estar certos. É você admirar os outros pelo que eles fazem, sem esquecer que você também é capaz de fazer coisas maravilhosas. É você aceitar cargos importantes, mas para fazer deles uma maneira de servir ainda mais. É ajudar a quem precisa, sem pensar em agradecimentos. É você aceitar a vontade de Deus, sem abrir mão da sua responsabilidade de tomar decisões e fazer a sua parte. É você ser capaz de aprender com os outros sem perder sua identidade própria. É você aprender a conviver com todas as diferenças. É você saber viver na simplicidade, sem sentir-se superior àqueles que são apegados às coisas. É você olhar para a frente e seguir adiante, sem esquecer que quem está do seu lado. É você oferecer aos outros o que você tem de melhor, sem impor-se a ninguém. É você escalar as alturas
sem pisar em ninguém. É você não depender de elogios, nem recompensas, para fazer o que é certo. É você saber que a santidade só faz sentido na convivência com as pessoas. A verdadeira humildade é você ser como uma flor, frágil e efêmera, que desabrocha beleza e exala perfume para todos os lados. É, no momento certo, saber virar as costas para o que não lhe diz respeito. Meus amigos, agradecendo a sua fraternal audiência, aqui nos despedimos com votos de muita paz. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Simples, direto, objetivo, claro e profundo. Retalhos psicológicos. O livro que tem a marca inconfundível do autor, Dr. Jorge Andréa. Médico, psiquiatra, grande pesquisador, reconhecido internacionalmente como um grande mestre do espiritismo contemporâneo. E agora ficou mais fácil. Por apenas R$20, você recebe em sua casa com toda a comodidade pelos telefones 021 2224 0736 ou 2224 1060. Ou, se preferir, pelo e-mail portaliseb@gmail.com. Uma experiência valiosa. Peça já o seu. Você quer ter um encontro com Jesus? Quem não quer? César Reis teve um encontro com várias pessoas chamadas Jesus. No livro Os Jesus que Eu Conheci, ele conta a história e você fica sabendo como por apenas R$15. Peça já o seu pelos telefones 021 2224 0736 ou 2224 1060. Portal iseb@gmail.com. Os Jesus que eu conheci, uma nova experiência. Venha se emocionar. Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Noticiário do ICEB. Nossas atividades retornaram e na parte da manhã, Silvio Portugal, com curso Doutrina Espírita, de 8h30 às 10 horas. Silvio Portugal, mediunidade, de 10 horas até o meio-dia. Curso Esperanto Básico 1, de 9h30 às 11 horas, Altamiro Rocha. Curso Esperanto Básico 2, às 11 horas, até o meio-dia, Altamiro Rocha. Na nossa atividade do estudo de 1h30 às 2h45, obras de André Luiz, Libertação, a cargo de Maria Amélia Serrano. A nossa palestra às 15 horas, Doutrina Espírita, uma nova ordem. O tema, o Homem Novo, Neandertal Alves, às 15 horas. O destaque para a nossa revista Cultura Espírita. Kardec, o livro, de Marcel Souto Maior, que é a entrevista do mês de março da revista Cultura Espírita. O destaque de Marcel Souto Maior, abre aspas, o livro a respeito do codificador do Espiritismo é o reconstruir os altos e baixos da trajetória do principal ídolo,
bússola e referência de Francisco Cândido Xavier, Allan Kardec. Personagem fundamental na história do médium mineiro. É o nosso destaque da revista Cultura Espírita do mês de março, Marcel Souto Maior, Kardec, o livro. O portal do ICEB está sendo todo reformado, preparado para os novos desafios e com uma nova cara no Facebook. Tudo novo, atualizado periodicamente. Nova vida, novo portal, o nosso portal ICEB evoluindo sempre. www.portaliceb.org.br. O Instituto de Cultura Espírita do Brasil está localizado na Rua Ibituruna 53, Abrigo Teresa de Jesus, Maracanã. Os nossos telefones: 2224-1060, 2224-0736. Este foi o noticiário do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Neandertal Alves. Assim, meus amigos, meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso programa Cultura Espírita do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Agradecemos muito pela atenção de cada um. Desejamos que o Senhor Jesus esteja em seus lares, em seus corações, e que venha aí uma semana de luz, de paz, de harmonia, de saúde, de equilíbrio e de muito amor. Nosso Saruí, por favor, para as suas despedidas. Muita paz em nome de Jesus para todos. Joel? Muito obrigado, Jesus, pela companhia. Muito obrigado aos Espíritos de Luz que nos iluminaram. Muito obrigado aos companheiros que participaram desta jornada de amor. Obrigado a você que nos ouviu até agora. Fique em paz e até a próxima semana, se Deus quiser. Pela Rádio Rio de Janeiro, o Instituto de Cultura Espírita do Brasil apresentou Cultura Espírita.